Como uma jovem órfã, escondendo sua identidade, entrou no palácio persa e impediu o extermínio inteiro do próprio povo? Hoje eu vou contar a história esquecida de Esther, uma rainha que venceu não pela espada, mas pela coragem silenciosa. E presta atenção, porque o detalhe mais poderoso dessa história não está no trono, nem na beleza, nem no decreto. Está numa pergunta terrível. O que você faria se seu silêncio pudesse custar a vida de milhares de pessoas? A história começa no Império Persa, muito depois do exílio babilônico, quando muitos judeus ainda viviam longe de Jerusalém. Eles estavam espalhados entre povos estrangeiros, tentando sobreviver sem chamar atenção, carregando fé, memória e medo dentro da mesma rotina. Nesse cenário, aparece Assuero, rei poderoso, cercado por luxo, festas enormes, conselheiros bajuladores e decisões tomadas por orgulho. O palácio de Suzã não era apenas bonito. Era um centro de poder onde uma palavra podia levantar ou destruir nações. Durante uma grande festa, o rei mandou chamar a rainha Vasti para exibir sua beleza diante dos convidados embriagados. Vasti recusou. E essa recusa, aparentemente pequena, abalou a autoridade masculina, política e simbólica dentro daquele palácio inteiro. Os conselheiros temeram que outras mulheres imitassem a rainha, então convenceram o rei a removê-la para sempre do trono. Aqui entra a primeira virada. Uma mulher perde a coroa e outra será chamada sem saber o perigo escondido adiante. Para substituir Vasti, o reino organizou uma busca por jovens belas, retiradas de suas casas e levadas ao harém real. Entre elas estava Hadassa, uma jovem judia órfã, criada por seu primo Mordecai, que a tratava como filha. No palácio, Hadassa recebeu outro nome, Esther. E esse novo nome escondia também sua origem, sua história e seu povo. Mordecai orientou Esther a não revelar que era judia. Em Suzã, identidade podia ser proteção ou sentença de morte. Esther passou por meses de preparação, perfumes, cuidados, roupas e regras. Tudo parecia glamour, mas era também confinamento político. Quando chegou diante do rei, Esther encontrou favor. Assuero a escolheu, colocou a coroa nela e fez dela rainha. Mas aqui está o mistério. Esther chega ao trono antes da crise aparecer, como se a resposta chegasse antes da ameaça. Enquanto isso, Mordecai permanecia próximo ao portão do palácio, observando, ouvindo e tentando proteger Esther à distância. Um dia, ele descobriu uma conspiração contra o rei. 2 oficiais planejavam matar Assuero por dentro do próprio palácio. Mordecai avisou Esther. Esther contou ao rei, e os conspiradores foram executados. O ato ficou registrado nas crônicas reais. Mas Mordecai não recebeu recompensa naquele momento. E esse detalhe esquecido voltaria depois como peça decisiva da história. Agora a câmera muda para Amã, um homem ambicioso, orgulhoso e perigoso, elevado a uma posição altíssima no império. Todos deveriam se curvar diante dele, mas Mordecai, judeu fiel, recusava dobrar os joelhos perante aquele homem poderoso. Amã não enxergou apenas desrespeito pessoal. Ele transformou sua raiva privada num projeto público de destruição coletiva. Ao descobrir que Mordecai era judeu, Amã decidiu não matar apenas ele, mas exterminar todos os judeus do império. Esse é o ponto sombrio da história. Uma ofensa ao ego virou plano de genocídio contra um povo inteiro. Amã lançou sortes, chamadas Pur, para escolher a data da destruição. O acaso parecia decidir o destino dos inocentes. Depois, ele foi ao rei com palavras calculadas, dizendo que havia um povo diferente, separado, perigoso e desobediente às leis. Assuero, sem investigar profundamente, entregou seu anel de autoridade. E com isso, Amã ganhou poder para escrever morte. O decreto foi enviado por todo o império. Judeus deveriam ser mortos, destruídos e saqueados, num dia marcado. Imagine o impacto. Famílias lendo a própria sentença, mães abraçando filhos, homens rasgando roupas, comunidades inteiras mergulhando em luto. Mordecai vestiu pano de saco, cobriu-se de cinzas e foi até a entrada do palácio, clamando em dor. Esther, isolada dentro do palácio, não sabia ainda a dimensão do desastre que avançava contra seu próprio povo. Quando soube, ela tentou enviar roupas a Mordecai, mas ele recusou. A dor não era aparência, era emergência nacional. Então, Mordecai enviou a mensagem completa. Esther precisava ir ao rei e suplicar pela vida dos judeus. Mas havia um problema mortal. Ninguém podia entrar na presença do rei sem ser chamado, nem mesmo a rainha. Se o rei não estendesse o cetro de ouro, Esther poderia morrer ali,
diante do trono que parecia protegê-la. Esther respondeu com medo real. Ela não era chamada. Havia 30 dias. Sua posição era alta, mas instável. Então Mordecai disse a frase que atravessou os séculos. Talvez você tenha chegado ao reino justamente para este momento. Aqui o loop se abre por completo. Esther foi coroada por acaso ou posicionada para impedir uma tragédia invisível? Ela entendeu o peso da decisão. Mandou que todos os judeus jejuassem por 3 dias, sem comer nem beber. Esther também jejuaria com suas servas. Depois, entraria diante do rei, quebrando protocolo, risco e medo ao mesmo tempo. E sua frase final revela coragem madura. Se eu tiver que morrer, morrerei, fazendo o que preciso. No terceiro dia, Esther vestiu trajes reais e caminhou em direção ao pátio interno do palácio persa. Visualize o silêncio. Cada passo podia ser o último. Cada olhar podia denunciar tensão. Cada segundo parecia julgamento. O rei viu Esther. E então, no momento decisivo, estendeu o cetro de ouro, poupando sua vida. Mas Esther não denunciou Amã imediatamente. Ela fez algo mais inteligente. Convidou o rei e Amã para um banquete. No banquete, o rei perguntou qual era seu pedido. Esther respondeu com outro convite, aumentando expectativa, ansiedade e controle narrativo. Haman saiu orgulhoso, sentindo-se honrado acima de todos, mas ao ver Mordecai sem se curvar, sua alegria apodreceu. Sua esposa e amigos sugeriram construir uma forca enorme para Mordecai. Haman aceitou, preparando morte antes do banquete final. Naquela mesma noite, o rei perdeu o sono e mandou ler as crônicas do reino para passar o tempo. Ali descobriram que Mordecai havia salvado sua vida e nunca tinha recebido qualquer recompensa por aquele ato antigo. Pela manhã, Haman chegou querendo pedir autorização para enforcar Mordecai, mas o rei fez uma pergunta inesperada. O que fazer ao homem que o rei deseja honrar? Haman pensou que a honra seria para ele. Então sugeriu roupas reais, cavalo do rei e desfile público. Mas Assuero mandou aplicar tudo isso a Mordecai. A humilhação foi completa. Haman teve que conduzir pelas ruas o homem que pretendia matar naquele mesmo dia. No segundo banquete, o rei novamente perguntou o desejo de Esther. Agora ela revelou sua identidade e seu povo. Esther disse que ela e os judeus haviam sido vendidos para destruição, morte e extermínio dentro do próprio império. O rei perguntou quem ousou fazer isso. Esther apontou diretamente. O adversário e inimigo é este perverso Haman. Haman ficou apavorado. O homem que manipulou decretos, orgulho e morte agora estava exposto diante da rainha e do rei. Quando Assuero descobriu a forca preparada para Mordecai, ordenou que Haman fosse pendurado nela imediatamente, invertendo sua própria armadilha. Mas o problema ainda não estava resolvido. O decreto persa não podia simplesmente ser cancelado depois de selado oficialmente. Então, um novo decreto foi escrito, permitindo que os judeus se defendessem contra qualquer ataque no dia marcado. O medo mudou de lado. Aqueles que seriam exterminados agora tinham autorização para resistir, lutar e proteger suas famílias. No dia escolhido por Amã, os judeus sobreviveram. A data de luto se transformou em vitória, memória e celebração. Essa celebração ficou conhecida como Purim, lembrando as sortes lançadas contra eles e a reversão inesperada de Deus. A história de Esther não menciona Deus diretamente, mas mostra providência em cada coincidência, atraso, insônia e coragem humana. Esther salvou seu povo porque entendeu o momento. Às vezes, silêncio parece segurança, mas coragem é a única saída.